Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje conversando com o professor Tiago Mota, professor de Direito Penal do SESMAC e da IESA. O nosso assunto é o mensalão. Mensalão que voltou a ser discutido na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal sobre os recursos daqueles que foram condenados durante o processo, durante a apreciação pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor Tiago Mota, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer e participar do nosso programa. Mais uma vez, Elias, eu é que agradeço. Eu tenho acho que é uma das nossas participações aqui no programa, e eu acredito que cada vez mais essa iniciativa sua, essa iniciativa do programa, de trazer assuntos às vezes tão delicados, complexos, mas de uma forma mais simples, que possa chegar ao conhecimento da sociedade e trazer discussão e trazer cidadania, é sem dúvida alguma um instrumento de valorização do processo democrático e do nosso sistema político. Professor Tiago, dentro dessa discussão do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, que é o ministro-presidente, questionou a validade de um dos instrumentos que está sendo colocado aí pelos advogados daqueles que foram condenados no processo. Embargos infringentes, embargos de declaração, um deles não conta com a apreciação, digamos assim, positiva. O ministro questiona a sua validade. O que é que diz a jurisprudência? O que é que fala a teoria? Existe de fato, não existe? Deve ou não deve ser apreciado? Elias, a gente tem que analisar isso sob um prisma mais amplo, né? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal existe desde a égide da Constituição de 1969. Ou seja, é um regimento razoavelmente antigo. Já se solidificou uma jurisprudência sobre ele durante o intercurso dos anos. O regimento, que é anterior à Constituição de 88, prevê, no seu artigo 333, um recurso chamado embargos infringentes. Para que para que o público entenda, o embargo infringente ele é, na realidade, um recurso que visa modificar a decisão que foi tomada pelo Supremo. Ele pode, inclusive, discutir matéria de fato, rediscutir matéria de fato que já foi objeto de decisão pelo Supremo. Aliás, de uma forma bem interessante, porque houve modificação na composição do órgão, né? Hoje nós temos pelo menos mais 2 ministros, que é o Barroso e o Savasky, que ingressaram no Supremo Tribunal Federal depois do julgamento e que agora poderiam se manifestar em sede de agravos regimentais, em sede de embargos infringentes. E qual é a grande discussão que se deu desde a decisão do Joaquim Barbosa em maio desse ano, dizendo que não haveria possibilidade dos embargos infringentes no nosso ordenamento jurídico? O problema é o seguinte: como, mais uma vez, o regimento interno é anterior à Constituição, tecnicamente, depois da Constituição, somente lei poderia regular esse tipo de matéria. E o que acontece? Pelo princípio de conformidade constitucional, tudo que antes era regulado pelo regimento interno, o regimento interno passou a ser considerado como se lei fosse. Até porque não poderia haver prejuízo de todos os processos que estavam em curso, até que o Congresso Nacional, eventualmente, editasse uma lei que viesse a disciplinar a matéria. Coisa que até hoje não fez. Não fez. Até hoje não fez. A gente continua com o regimento interno. A gente continua com o regimento interno com força de lei, com eficácia de lei, com efetividade de lei. Certo? O que acontece? Mais uma vez, o regimento interno foi criado durante a Constituição de 69. Veio a Constituição de 88, que mudou a sistemática processual, e em 1990 houve uma lei, que é a Lei 8.038 de 1990, que ela disciplina o procedimento dos crimes afetos a tribunais, a órgãos colegiados, ou seja, todo mundo que eventualmente seja acusado de um crime e que tenha foro por prerrogativa de função, e aí eu estou incluindo prefeitos municipais,
deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, ministros de Estado, governadores que, por exemplo, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, deputados e senadores que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, prefeitos municipais que, segundo o artigo 29, inciso 10 da Constituição, são julgados pelos tribunais de justiça. Em todas essas situações, foi criada uma lei que rege como é que se dá esses julgamentos. Bem, aparentemente, essa lei deveria dar a resposta para essa solução. Afinal de contas, ela é a lei específica que rege a matéria. Ocorre que a lei não fala de recursos. E aí surgiram duas grandes teorias. Se ela não fala de recursos, é porque recursos não há. Ou se ela não fala de recursos, é porque, apesar do silêncio eloquente da lei, ela teoricamente teria entendido que não cabia a ela reger a matéria. Afinal de contas, teria que haver uma lei específica para tratar dessa sistemática. E hoje, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal atende a esses requisitos. É essa lei. Seria esse instrumento que tem força de lei. Só para entender, isso não acontece exclusivamente com o regimento interno do STF, não. Por exemplo, o nosso Código Penal é um decreto-lei, mas que hoje tem força de lei complementar. Por quê? Por causa desse mesmo fenômeno. Porque quando a Constituição entra, a nossa Constituição, principalmente, ela optou em não acabar com toda a sistemática normativa que havia antes dela. Ela só disse o seguinte: olha, o que me for incompatível está automaticamente revogado. Então, o entendimento dominante é de que os embargos existem. De acordo com a jurisprudência consolidada de 88 para cá, óbvio, foram muitos poucos casos de ações penais originárias no Supremo que chegaram nessa fase. Talvez... Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Mas em outras situações em que eram cabíveis embargos infringentes, e até em outros tribunais, como o próprio STJ, já houve situações dessa natureza. No caso do político Ivo Cassol, o entendimento não foi diferenciado do mensalão? Que aí a questão da perda ou não do mandato. Né? O artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º da Constituição, ele é de clareza, Elias, me permita a sinceridade, ele é de clareza meridiana, é de uma clareza absurda. Cabe às casas legislativas decidir sobre a perda ou não do mandato de um parlamentar. O Supremo Tribunal Federal, apesar de ser, no caso de deputados estaduais, de deputados federais e senadores da República, de ser a última palavra em matéria de juízo de responsabilidade penal, ele não tem a capacidade de se amiscuir, ou não deveria ter a capacidade de se amiscuir, dentro das proposições do Congresso Nacional. E além do mais, como a gente já conversava antes, essa é uma oportunidade do cidadão entender como é que se comporta o parlamentar que ele elegeu para representá-lo. É óbvio que numa situação como essa, de um julgamento como o da AP, da Ação Penal Originária número 470, é de se esperar que o Congresso Nacional atenda os reclames da população e, efetivamente, caso haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória do Supremo Tribunal Federal, que ele atenda os reclames e, efetivamente, retire desses indivíduos o mandato parlamentar. Imaginando que a Câmara e o Senado tivessem acolhido essa proposição, mais que uma proposição, uma determinação do Supremo Tribunal Federal por conta de algo que ainda não transitou em julgado. E os embargos que passam a ser avaliados a partir de agora modifiquem essa decisão. Como é que ficaria uma situação como essa? Ficaria uma situação complicada, tanto que o Supremo só notificará o Congresso Nacional quando houver o trânsito em julgado. Por isso que todos os parlamentares que estão nessa situação, eles estão numa espécie de limbo. Como recorreram da decisão, como ainda não houve o trânsito em julgado, ainda não houve efetivamente ou não haverá efetivamente a perda dos mandatos. Só que aconteceu uma situação complicada. O Supremo decidiu, no caso da AP 470, que a perda é automática. Mas no caso do Ivo Cassol, não. Pois é. É uma decisão superveniente, inclusive sob protestos do Gilmar Mendes, do Marco Aurélio, do próprio Joaquim Barbosa, que entendia que a decisão que já tinha sido tomada na AP 470 deveria ser basilar, deveria ser o paradigma a ser adotado, mas o Supremo entendeu, por maioria de votos, que no caso do Ivo Cassol, quem vai decidir se ele vai perder ou não o mandato é a casa. Agora, quais são os elementos que o Supremo coloca como os elementos fundamentais para que a perda seja automática e não
dependa de uma ação direta das próprias casas? Basicamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no caso da AP 470, porque volto a dizer, nós temos duas decisões do Supremo Tribunal Federal manifestamente conflitantes. No caso da AP 470, o Supremo entendeu que a perda era automática simplesmente por entender que uma decisão da envergadura que o é, a decisão do órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional, em que se julga procedente a acusação, torna totalmente incompatível o exercício da atividade parlamentar por aquele que eventualmente tenha sido condenado. Ele já não preencheria mais os pré-requisitos. Ele já não preencheria mais os requisitos e nem lhe seria possível exercer o mandato enquanto preso. Né? Então, criar-se uma situação extremamente complexa. Né? O indivíduo que ainda está no exercício do mandato parlamentar, mas encontra-se cerceado em sua liberdade para exercer livremente tal mandato. Por causa dessa situação, o Supremo Tribunal Federal entendeu, com base nesse primeiro posicionamento da AP 470, que essa decisão não caberia ao Congresso. O Congresso seria apenas notificado, a perda seria automática com base na decisão que já foi tomada na AP. Só que no caso do Ivocaçol, o mesmo Supremo Tribunal Federal, poucos meses depois, fez um giro epistemológico completo. Ele entendeu que não, no caso do Ivocaçol, quem cabe decidir é a Câmara dos Deputados. Pois é, essa é uma situação bastante complexa, mas o fato são os elementos acadêmicos que a gente pode, na verdade, deixar para a jurisprudência em geral. Cada ação tomada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal deverá ser o fundamento das decisões nas outras instâncias, nas instâncias que estão nos estados, nos outros tribunais que estão abaixo da hierarquia do Supremo Tribunal Federal. Olha, o Pauta Especial volta daqui a pouquinho, nós vamos continuar a discutir a situação do mensalão, que desde a semana passada voltou ao Supremo Tribunal Federal para analisar os recursos dos advogados daqueles que foram condenados. É só um instante, a gente volta já já.